Olá, bem-vindos à aula 4. Eu sou o professor Vinícius e hoje nós vamos ver sobre pontos notáveis do triângulo. Esse conteúdo também pode ser visto como sevianas. O que são sevianas, afinal? Sevianas são segmentos que partem de um vértice do triângulo e chegam a um outro lado, ao lado oposto a esse vértice, com alguma característica que nós vamos estar vendo. A mediana é uma seviana. A mediana, ela tem a característica de sair de um vértice e chegar no lado oposto a esse vértice, dividindo esse lado do triângulo em dois segmentos iguais, de iguais medida. No segmento Y acontece a mesma coisa, sai do vértice Y, chega no lado oposto e subdivide esse lado oposto em dois lados iguais, e assim por diante. A característica, então, quando você tem mediana, quando elas se encontram, saindo dos três vértices do triângulo, elas formam o baricentro, é um ponto notável, ponto B ou ponto G. Esse ponto, o baricentro, ele é conhecido como centro de gravidade do triângulo. O que isso significa? Que ali é o ponto de equilíbrio. Se você pegasse a ponta de uma agulha e colocasse no ponto B esse triângulo, você veria que o triângulo ficaria equilibrado. Ele não cairia dessa ponta, né, e não penderia para nenhum dos lados. Nós podemos ver aqui nessa primeira figura um triângulo acutângulo, com todos os ângulos menores do que 90 graus. Nesse caso, poderia acontecer de ser um triângulo equilátero. Daí todos esses três ângulos seriam de 60 graus. Nós temos aqui o triângulo retângulo no vértice X, e ele tem o ponto do baricentro bem também no seu interior, assim como o acutângulo. E no caso do obtusângulo, a mesma coisa. O ponto B, né, que é o baricentro, ele se encontra dentro do triângulo. Então, para qualquer caso de triângulo, o ponto do baricentro fica dentro do triângulo. O que tem de importante do baricentro? O baricentro, ele subdivide cada mediana em duas partes, de modo que uma seja o dobro da outra. Considerando um segmento da mediana como um X, vamos dar nome ao vértice, ao ponto em que ele subdivide. Vamos chamar esse ponto de M. Então, o vértice X, o segmento XM, ele é subdividido em três partes. Em duas partes, só que uma é o dobro da outra. Então, é como se fosse 1 de 3 e 2 de 3. Então, 1/3 de XM, 2/3 de XM. Então, a parte que é o dobro da outra, ela sempre está voltada para o mais próxima do vértice. Em XM, nós temos que o dobro está em XB. Se eu der um outro nome aqui, um nome H, o Y que está no vértice, o YH, é uma outra mediana. O BY é o dobro de BH. E esse dobro está voltado mais perto do vértice, do 2, do Y. Então isso vai acontecer em cada uma desses triângulos aqui, seja retângulo, seja acutângulo. Então você vai ter do baricentro o dobro e a metade, o dobro, a metade, o dobro, a metade. Sempre assim. Se você considera o segmento XA, você tem que XB é 2/3 de XA. E o BA ou AB é 1/3 de XA, ou AX. Então, essa palavra D significa multiplicação. Se XB é 2/3 de XA, então XB é 2/3 vezes XA. O BA é 1/3 de XA, então ele é 1/3 vezes XA. Então essa é uma característica bem importante. O ponto
baricentro, é também conhecido como ponto de centro de gravidade, e ele subdivide em dobro e metade, ou, né, em relação ao segmento como um todo, 1/3 e 2/3 do segmento da mediana. Outro ponto notável é o incentro, que é o encontro das bissetrizes internas. As bissetrizes internas, chamamos aqui de I, ela tem a característica de, né, de ser o centro de uma circunferência inscrita nos triângulos, seja acutângulo, seja retângulo ou seja obtusângulo. Então vamos ver aqui. Uma característica que essa circunferência tem é que ela tangencia o triângulo em 3 pontos. E o raio nesses 3 pontos forma 90 graus com os lados em que tem tangência. Então os pontos de tangência são o H, o F e o G. Então formam 90 graus e aqui nós temos YF, XG e ZH, as bissetrizes internas desse triângulo. Note que aqui eu já subdividi chegando no I, tem as 3 bissetrizes. Cada bissetriz forma 2 ângulos iguais. Ângulo 1, ângulo 1, ângulo 2, ângulo 2, ângulo 3, ângulo 3. Uma característica que vale agora uma nota de aula é esta daqui. Vamos botar aqui embaixo. Imagine esse ponto H, Y, G, I. Eu estou trazendo ele para cá agora. Só que em vez de Y, eu estou pondo um ponto G genérico. Aqui nós temos uma circunferência e 2 pontos de tangência, H e G. O que nós temos aqui também? Nós temos um raio. Então nós temos aqui um ângulo de 90 graus, ângulo de 90 graus nos 2 triângulos. Esses triângulos têm um lado em comum, que seria o IP, que seria uma bissetriz em relação ao ângulo total que é formado pelo vértice P. E então nós temos 2 triângulos retângulos com uma hipotenusa em comum. Ok? Consegue ver isso? E nós temos uma propriedade que diz que quando 2 triângulos retângulos têm um lado em comum, um cateto em comum e uma hipotenusa de mesma medida, se eles têm um cateto com a mesma medida e uma hipotenusa com a mesma medida, então esses triângulos retângulos são congruentes. Então as outras medidas também são equivalentes, são iguais entre si, nos seus respectivos lados. Por isso, né, o triângulo IGP sendo congruente a IHP, nós temos que esse HP, esse segmento HP, tem a mesma medida que o GP. Então, foi o que eu coloquei aqui colorido para vocês. Então, HY tem a mesma medida de YG, marcado em azul. XH tem a mesma medida que XF, marcados em preto. ZG tem a mesma medida que ZF, marcados em verde. Isso vai acontecer para os outros triângulos também. Né? Dados os pontos de tangência, F, H e G, quando esses segmentos partem de um ponto comum e tangenciam a circunferência, esses segmentos são de mesma medida. GY, HY tem a mesma medida. XH e XF tem a mesma medida. ZF e ZG tem a mesma medida. Lá em cima a mesma coisa. ZF, ZG, FX, XH, HY e YG. E o incentro vai estar dentro do triângulo em qualquer circunstância, seja ele acutângulo, retângulo ou obtusângulo. E uma outra questão a se levantar aqui esses ângulos de 90 graus aqui formados pelos raios significam que eles estão fazendo a distância entre o centro da circunferência e os respectivos lados do triângulo.
Isso quer dizer que o incentro ele é equidistante em relação aos lados do triângulo. Então ele tem a mesma distância, seja em relação ao lado ZY, ao lado XY ou ao lado XZ. Então, se for perguntado no exercício qual ponto notável, ele é equidistante em relação aos lados do triângulo. Então é o incentro. E as bissetrizes têm a característica de dividir cada ângulo em dois ângulos, dois subângulos de iguais medida. O próximo ponto notável é o circuncentro, que é o encontro das mediatrizes. Nós temos no triângulo acutângulo, aqui o C de circuncentro, C de circuncentro no triângulo acutângulo, no retângulo e no obtusângulo. Algumas coisas variam em relação a esses três triângulos. No acutângulo, a mediatriz, né, sai do... é o encontro das mediatrizes. As mediatrizes formam 90 graus com cada lado do triângulo e chega no vértice que faz oposição a esse lado. Nesse caso, nesse primeiro triângulo eu não fui até o final no desenho, mas já nesses outros aqui eu fui. Então vamos pegar um que eu já tenha ido, ó. O XY, dado esse vértice aqui, o vértice, no caso do triângulo retângulo, o lado XY, ele forma 90 graus com o XZ. Então a mediatriz forma a metade, ele é a metade desse comprimento XY e tem que formar 90 graus. É uma reta ou segmento de reta que passa pelo meio do segmento e forma 90 graus. O mesmo acontece com XZ, faz 90 graus em relação à metade desse segmento do lado, e aqui no ZY também faz 90 graus e passa pelo centro, pela metade desse segmento. Aqui nós temos também o obtusângulo, ó, 90 graus em relação ao ZY, lá do ZY, temos uma reta perpendicular, né? Um comprimento, nesse caso aqui segmento de reta perpendicular. No lado XZ nós temos também fazendo 90 graus, passando pela metade de XZ, e em relação ao XY a mesma coisa, faz 90 graus na metade do XY. E perceba que, prolongando esses segmentos, eles vão se encontrar em algum ponto. No caso do obtusângulo, esse circuncentro, que é o centro da circunferência circunscrita ao triângulo, ele está fora do triângulo. Isso é muito importante. Qualquer obtusângulo que tem um ângulo maior que 90 graus, a circuncentro fica fora. Já no triângulo retângulo, o circuncentro fica bem na hipotenusa. E no acutângulo, quer seja equilátero ou qualquer outro acutângulo, vai ser dentro do triângulo. Perceba que nesse caso da mediatriz, ela não é bem massiviana, porque não necessariamente vai chegar no vértice oposto, tá? Ela só forma 90 graus com cada lado. Então essa foi o encontro das mediatrizes, que é o circuncentro. Vamos então para o encontro das alturas. O encontro das alturas é o ortocentro. O que é a altura? Ela só tem que formar 90 graus com cada lado, mas daí sim é uma seviana, daí tem que chegar ao vértice do lado oposto. Então ela não vai passar necessariamente na metade. Ela só tem que formar, a única condição é que ela forme 90 graus com um lado e chegue no vértice oposto. No caso aqui, temos um triângulo acutângulo, o ortocentro está dentro. No triângulo retângulo,
nós temos que o lado OY e o lado OZ, eles já formam 90 graus e eles já, portanto, são altura uma relação à outra. Sai do ZO e chega no vértice que faz oposição, que é o lado Y. Então, fez oposição e chegou no próprio Y. Em relação ao lado OY, nós temos que o ângulo oposto é o que está no vértice Z. Então, saindo de OY, a altura faz 90 graus e chega em Z. Então, os catetos já são altura uma em relação à outra. Só faltou essa em vermelho, então, que veja que já não passa pela metade do segmento, mas forma 90 graus e chega no vértice oposto. Então, temos também agora para o obtusângulo, temos esse triângulo X, Y e Z em azul. E para nós termos o encontro das alturas, nós temos que fazer prolongamentos. Para o XY, nós temos esse segmento aqui, que está fazendo 90 graus, né, com o lado XY e chega no vértice Z. Já em relação ao XZ, ao lado XZ, eu tive que prolongar esse lado XZ para que, fazendo 90 graus nesse segmento de reta, chegasse no vértice oposto a esse lado, que é o vértice Y. Em relação ao ZY, a mesma coisa, eu tive que prolongar um pouco esse segmento, esse lado, a reta que contém esse lado, e aí, fazendo 90 graus, eu chego no vértice que faz oposição ao ZY, que é o vértice X. O ortocentro, então, do triângulo acutângulo está dentro do triângulo. No triângulo retângulo, ele fica exatamente no ângulo no vértice que tem 90 graus. No obtusângulo, o ortocentro está fora do triângulo. É uma característica de cada triângulo. E esses são os pontos notáveis que nós vimos então. Vamos fazer um resumo deles aqui, para que você não tenha dúvidas em relação, na hora da prova, como é que você vai saber qual é qual. Vamos fazer aqui, ó. Nós vimos esses pontos notáveis do triângulo. O único que não é seviana é o encontro das mediatrizes, que é o circuncentro. Porque a mediatriz só tem que fazer 90 graus com cada lado. Então, como é que você vai decorar isso aí? Fácil, não tem como errar. Bico, me beija, meu amor. Fácil, né? Só não esqueça que a mediana e a mediatriz começa com M, então você reforça um Ezinho aqui. E não vai errar na hora da prova. Então, você lembrando o que é cada ponto notável, o que é a mediana, o que é a bissetriz, a mediatriz e a altura, você não vai ter erro. Daí, lembre bem das características de cada uma. Agora vamos fazer alguns exercícios. Os exercícios que eu vou propor para vocês, sempre aqui no Fundamento de Matemática Elementar, volume 9. Vamos começar com o exercício 277. Então, vejam só. Seja G o baricentro do triângulo ABC. Determine X, Y e Z. Eu coloquei em lápis aqui o ângulo H, o ponto H, o ponto J e o ponto K, mas não precisaria, né? É só coisa de matemático mesmo. Vejam, pause o vídeo e tente fazer. Considerando que você já pausou e fez, vamos ver a resolução. É simples, é um caso de baricentro, né? Então, no baricentro, baricentro G,
o que fica para o lado dos vértices é o dobro do que fica para o lado do outro lado do triângulo. Então, y é o dobro de 6, 14 é o dobro de x e 10 é o dobro de z. É o que eu escrevi aqui. Então, o y vai ser 12, o x vai ser 7, o z vai ser 5. Só isso. Nós temos o exercício 281, na página 128. O exercício só dá ele era muito curto, então eu coloquei ele aqui. Dado um triângulo ABC, e o P sendo o centro desse triângulo ABC, nós temos que o triângulo BPC, né, com um vértice em P, tem 125 graus, então determine o ângulo A. Ele não dá o desenho para você, você tem que desenhar. E lembra que em centro é o encontro das bissetrizes. Então, desenhando o triângulo ABC, eu recomendo que você sempre faça um triângulo escaleno, para você não cair na tentação de chegar a conclusões precipitadas, daquilo que parece, mas não foi dito que é. Então, triângulo ABC, o ponto P ele é em centro do triângulo. Eu já fiz aqui as bissetrizes, né, no olhômetro, e coloquei uma circunferência final em centro. Ele é o centro da circunferência inscrita ao triângulo. Ele tem característica de ter tangência nos raios aqui, R, mas essa informação não vai ser útil. O que vai ser útil é esses 125 graus. E nós temos aqui 3 triângulos, o BPC, o APC e o APB. A soma dos ângulos internos de um triângulo qualquer é sempre 180 graus, né? Então, vamos ver como é que resolve isso. Então, no triângulo BPC, nós temos que o que sobra para 180 graus é o 180 menos 125, que fica 55 graus. No triângulo BPC, nós temos um risquinho e 3 risquinhos, né, o lado 1 e um ângulo 1 e um ângulo 3 para somar 180 graus. Então, anotamos isso aqui. 1 mais 3 é 55 graus, né, o ângulo 1 e o ângulo 3. Para o triângulo APC, para o triângulo ABC, que é o mais abrangente, que é o lado externo, nós temos que 2 triângulos de 2 risquinhos, 2 ângulos de 2 risquinhos, 2 ângulos de um risquinho e 2 ângulos de 3 risquinhos, formam 180 graus. Então aqui eu já botei em evidência 2 vezes 1 mais 2 mais 3, que é botar em evidência 2 vezes 1 mais 2 vezes o ângulo 2 mais 2 vezes o ângulo 3, tem que dar 180 graus. Passando, dividindo, 180 por 2, fica 1 mais 2, o ângulo 1 mais o ângulo 2 mais o ângulo 3, tem que formar 90 graus. Portanto, fazendo um rearranjo aqui, para usar a informação aqui de cima, que 1 mais 3 é 55 graus, nós temos que 55 graus mais o ângulo 2 é 90 graus. 90 menos 55, né, passando para o outro lado, o ângulo 2 é 35 graus. Nós temos que o ângulo A ele é formado aqui pelo 2, né, é o dobro do ângulo 2 risquinhos. Então, o dobro de 2 risquinhos é 70 graus. Lembrando que fui eu que botei os nomes aqui, né? O ângulo 2, o ângulo 1, você pode botar o nome que você quiser. Não esqueça de fazer a figura para te ajudar. Então, vamos fazer mais um exercício aqui. Deixa eu selecionar. Nosso tempo está quase chegando ao fim. Eu quero fazer com você, então, dado esse 283, esse exercício, vamos fazer o exercício B. Considera então as marcas como segmentos de iguais medidas, né? E vamos fazer a letra B. Então, o que eu coloquei a lápis fui eu que desenhei, tá? Foi eu que coloquei. Então,
Pause o vídeo e tente fazer sem as marcações que eu fiz. Recomendo você fazer isso. Considerando que você pausou e fez, agora vamos fazer juntos. Esse exercício tem uma sacada muito importante que eu preciso que vocês fiquem a par dele. Você tem que fazer a diagonal DB para dar certo o exercício. Não adianta você saber ângulos e nem nada. As diagonais de um paralelogramo se intersectam na metade de cada lado, de cada diagonal. Então, primeiro nós vamos ver que o P é a interseção do segmento AC, do diagonal AC, com a diagonal DB. Coloquei um nome para ele, ponto P. Interseção de retas significa o que elas têm em comum, e o que elas têm em comum é um ponto. O AC, ele já de cara você sabe que é 8 mais x, que é a soma de cada subdivisão dele. O AP tem a mesma medida que o PC, e é 8 mais... cada um é 8 mais x sobre 2, porque o ponto P está subdividindo o AC na metade, né? AP igual a PC, que é a metade do triângulo do AC. Então é 8 mais x dividido por 2. O DP igual a PB. DP igual a PB, é a diagonal DB, que a gente usou para auxílio. Então, DB igual a PB. Então, olhar para o triângulo DBC, né, ou o triângulo BCD, que a gente geralmente coloca em ordem alfabética, que eu não tinha me atentado ainda. E por que olhar para esse triângulo? Porque é onde se encontra o X, né? Você usa onde você olha para aquilo que você precisa descobrir, que é o X. Olhando para esse triângulo DBC, você vê que o M é o ponto médio, não, M é a interseção de B com AC, EB com AC, e que M é baricentro do triângulo DBC. Por quê? Olha só. Subdivisão, subdivisão. Vamos fazer mais uma aqui. 1, 1. Tá mais fácil de enxergar porque que ele é baricentro? Parte de um vértice e subdivide o lado oposto na metade. Parte de um vértice subdivide o outro lado na metade, o lado oposto. Então é por isso. M é baricentro do triângulo DBC. E, por fim, nós temos que PM igual a PC menos X. Então, dado esse PC, que é a metade de AC, 8 mais X sobre 2, PM vai ser essa metade menos o X, é o que eu coloquei aqui. Fazendo as contas, né, 2 fazendo o mínimo múltiplo comum, fica 2. 2 vezes dividido por 1 dá 2, vezes menos x dá menos 2x, e repete o 8 mais x. Então, menos 2x mais x fica menos x, e o 8 continua 8. Fazendo aqui, nós temos que, olhando para o baricentro, nós temos que x é o dobro de PM, ó. X é o dobro de PM, porque ele está voltado para o vértice, né? Então, o dobro metade. Então, o PM você substitui, que você já achou, que é 8 menos x sobre 2. Isso simplifica ou simplifica, fica x igual a 8 menos x. Nós temos também que aqui só passa o menos x para lá. Passou então aqui o menos x para o lado esquerdo, fica x mais x igual a 8. 2x igual a 8, x igual a 8 dividido por 2, que fica 4. Então, isso resolve o problema que era de achar o valor de x. Então, muito obrigado pela atenção de vocês. Até a próxima aula. Tchau.